Hoje eu vim até uma cidade que já foi capital do Ceará, Aquiraz, para te mostrar o Museu Sacro São José de Ribamar, que fica no centro da cidade. Olha, eu encontro logo na recepção o Tiago, que vai me dizer quem é que costuma vir aqui, Tiago. O nosso público-alvo aqui atualmente chega a ser as escolas e as universidades. Muitas pessoas de Aquiraz mesmo vêm conhecer a história da cidade? Muita pessoa. O Aquiraz em si abraça o Museu Sacro. E me fala, o que as pessoas mais ficam impressionadas, o que mais chama a atenção dos visitantes? O que chama mais a atenção dos visitantes em si é o prédio e sua arquitetura. Por ser o antigo prédio da antiga delegacia de polícia de detenção, ainda nós temos originais as celas, da onde era a cadeia pública aqui de Aquiraz, o teto ainda original. Os visitantes se surpreendem muito com essa arquitetura. A exposição começa pelo módulo Fios de Memória, o Museu e a Cidade. Nesse ambiente é contada a história do Museu Sacro e a relação dele com o município de Aquiraz. Eu estou aqui com a diretora do museu, a Carla, que vai nos explicar o que esse ambiente quer retratar, Carla. O que as pessoas que entram nele vão descobrir. Olá, como você bem falou, esse módulo ele traz a história do museu ao longo de seus 52 anos e a sua relação com a cidade de Aquiraz, da importância da cidade para a história do Ceará, uma vez que é uma das mais antigas cidades, funcionou como a primeira capital, é uma cidade, uma vila formada em fins do século XVII ainda. E aqui nessa sala a gente vê fotografias, objetos, textos que contam um pouco da formação da vila e depois cidade de Aquiraz e da formação do acervo do museu. Essa relação entre a religiosidade e a história da própria cidade e do povo cearense de uma forma geral. No prédio em que hoje está o Museu Sacro São José de Ribamar, já estiveram a cadeia pública da cidade, no térreo, e a Câmara Municipal no segundo andar. Para a Emanuele, natural de Aquiraz, estar visitando o lugar é um prazer. Estou achando super interessante essa nova exposição, contando mais da história da cidade, mais dos patrimônios que nós temos aqui, que muitas pessoas desconhecem. Então é super importante para a gente conhecer mais a nossa própria cidade. Ela veio até aqui para ajudar o irmão em um trabalho da escola. Falando nele, olha o Antônio aí, todo empolgado com a visita. Eu tô achando bem legal conhecer aqui esse museu e eu tô me divertindo. Aqui no segundo módulo, Igreja e Colonização, a presença dos objetos sagrados de devoção se torna ainda mais forte. Carla, o que essas peças vêm contar? Que momento da exposição é esse? Essa sala ela traz exatamente a relação da Igreja Católica, especificamente, com a colonização do espaço do território brasileiro de uma forma geral, especificamente aqui no Ceará. Então nós temos desde a reprodução, a exemplo do quadro A Primeira Missa, que traz essa força da igreja para os propósitos, né, da colonização portuguesa aqui no Brasil. Temos também alguns documentos, como batistérios, que eram os documentos que registravam o batismo de índios, ou seja, a sua conversão ao catolicismo, e a importância disso para o desenvolvimento do projeto colonizador no Brasil de uma forma geral. Aqui no segundo andar do museu, onde já chegou a funcionar a Câmara Municipal de Aquiraz, a gente encontra um ambiente nomeado Culto Público. Estão dispostos nesse lugar alguns objetos litúrgicos, também paramentos, tudo muito especificamente ligado à fé católica. A gente vê um ostensório, missal, aqui as roupas, as vestimentas do clero, né? Muito característico realmente do rito católico romano. Boa parte dos objetos que compõem o acervo do museu são originários das igrejas da região, da Arquidiocese de Fortaleza, alguns são doações de algumas famílias, mas todos eles são objetos utilizados no ritual católico, né? Da missa, da procissão. Então são objetos que nós trazemos aqui para mostrarmos como esse ritual ele é teatralizado, né? Como esse teatro ele é importante, ele tem um espaço dentro da história, da tradição católica da cidade de Aquiraz, do estado do Ceará e do Brasil de uma forma geral. Então nós trazemos objetos que compõem todo esse teatro, né? São, como você bem falou, são navetas, ostensórios, castiçais, báculos e inúmeros paramentos litúrgicos, sempre com detalhes muito rebuscados em ouro, prata repuxada, sempre tentando
destacar uma beleza, um Fausto que compõe de uma forma muito importante o culto católico no espaço público, seja na igreja, seja nas procissões ou outros espaços. Um detalhe que me chamou a atenção foi que aqui no museu existem peças esculpidas especificamente para que as pessoas com alguma deficiência visual possam tocar e ter noção da dimensão dos objetos que estão expostos aqui. Vocês pensaram nisso, Carla, de forma a tentar abranger um público maior, a dar acessibilidade ao museu? Exatamente. Uma das preocupações que a exposição tem é o acesso com pessoas com algum tipo de necessidade especial em visita. Então, isso vai desde a disposição dos expositores para que um cadeirante possa percorrer a exposição de uma forma tranquila, a altura das legendas. E no caso dessa exposição, como os detalhes são muito importantes, né, para além das legendas e dos textos traduzidos para o braille, nós também tivemos a preocupação de confeccionar peças especificamente, né, como as peças do acervo do museu não podem ser tocadas em razão da sua preservação, foram confeccionadas réplicas para que as pessoas possam entender como cada detalhe do objeto é importante dentro da sua utilidade, né? Saindo do ambiente de fé pública, a gente passa por esse espaço de transição, onde se vêem alguns esvotos na parede, peças geralmente confeccionadas para agradecer uma graça alcançada. Esse relicário também uma forma tão comum de trazer para perto de si o sagrado, algumas imagens ainda em tamanhos maiores. E agora a gente entra nesse espaço de fé privada, como ele é chamado, onde existem alguns oratórios, santos em proporções menores. Carla, aqui é para a gente se sentir mais dentro de casa, né? A gente lembra muito ou da nossa casa ou da casa da avó, onde esses oratórios eram muito comuns. Exatamente. A proposta da sala é fazer com que as pessoas reflitam sobre a particularização da fé, como as pessoas manifestam essa fé em que já se pensou, né, na igreja, nas procissões, dentro de uma dinâmica da colonização das cidades, mas como elas praticam essa fé dentro de suas casas, na intimidade do lar. Então a gente viu que nos espaços públicos, nas igrejas, a gente tem muitos santos em tamanho praticamente original, para fazer com que as pessoas pensem que estão diante mesmo do santo, mas aqui a gente já tem uma estrutura, digamos assim, de fé diferenciada. São oratórios, que são como pequenas igrejas, dentro dos quartos ou nas salas. Nós temos santos em tamanhos menores, porque as pessoas podem levar junto de si, ao lado de sua cabeceira, dentro dos oratórios. Enfim, aqui é o espaço onde essa fé se manifesta dentro das casas, inclusive em relações muito particulares com determinados santos, aqueles principalmente os mais populares, como Santo Antônio, como Santo Expedito, Nossa Senhora da Conceição. É o espaço onde a gente trata dessas relações mais íntimas das pessoas com a fé. Ao terminar uma visita aqui no Museu Sacro, você tem mais certeza que nunca de que a fé está intimamente ligada ao nosso desenvolvimento cultural, histórico. É também um pouco da história, não só de Aquiraz, mas do Ceará, do Brasil. A história do Ceará, a cultura cearense de uma forma geral, ela é muito arraigada à fé, seja a fé católica ou de outras matrizes, né? Historicamente, a nossa construção identitária, ela tem relações muito fortes. Muitos dos nossos ícones são vinculados à fé, como é o caso de Padre Cícero. Toda cidade, como toda cidade brasileira, tem o seu santo padroeiro. Muitas vezes, naquelas cidades de fluxo menor de pessoas e de negócios, a igreja, né, a catedral, ela é o foco principal de sociabilidade da cidade. O acervo do Museu Sacro e suas exposições, elas não são celebrativas da fé católica ou de qualquer outra. Eles são um convite para que as pessoas pensem sobre a construção da cultura cearense, a construção da história cearense, de como a nossa identidade ela é permeada pela religiosidade de uma forma geral. Diego, você tinha razão, viu? A visita não decepcionou em nada, tudo muito lindo e impressionante. Bacana, muito bom saber que você gostou de visitar o museu e uma chamada que os visitantes venham mais para o museu. Quando é que vocês ficam abertos? O museu é aberto de terça a sábado de 9 às 5. Entrada gratuita? A entrada franca, gratuita. Certo, muito obrigada. É bom saber, viu? E agora eu vou assinar, tá bom? Tá bom.